This is Aspartame! 300 de Esparta é o assunto de hoje. Eu sou Christian Cardoso e você está no Ruivo HQ. Aê, galera! Antes da gente atravessar esses portões de fogo, eu já vou te pedir para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante para que o Ruivólatra aqui possa continuar trazendo conteúdo de quadrinhos para você toda semana. Me segue também no Instagram, @RuivoHQ. Eu tô todo dia lá postando alguma coisa da minha coleção de quadrinhos e dos meus livros e do meu gato, o Peter the Cat. Não deixe de acompanhar também os meus drops semanais de indicações neste fabuloso podcast que é a Bodega Nerd, produzido pela Rádio Ghost, disponível no iTunes, no Deezer, no Spotify e no Google Play. Enfim, galera, o nosso papo é gibi. 300 de Esparta. 300 no original americano. Foi uma minissérie em 5 edições lançada pela editora Dark Horse no ano de 1998, escrita e desenhada por Frank Miller e colorida por Lynn Varley. Trata-se da versão em quadrinhos de Frank Miller para um episódio histórico que ficou conhecida como a épica Batalha das Termópilas, que teria ocorrido na Grécia por volta do ano de 480 a.C., envolvendo exércitos de várias cidades e estados gregas, principalmente Esparta, comandados pelo rei Leônidas, contra as invasões das hordas, das enormes, numerosas legiões persas, na época sob o comando do rei Xerxes I. Este episódio foi documentado pela primeira vez pelo historiador e filósofo grego Heródoto, que é conhecido como o pai da história. O autor desta HQ, Frank Miller, é um nome que você pode amar, você pode odiar, mas você jamais poderá ficar indiferente a ele. Querendo ou não, Frank Miller revolucionou completamente a estética e o modo de se fazer quadrinhos ainda lá no início dos anos 80. E quando chegamos no final dos anos 90, ele está no seu auge criativo com esta HQ histórica 300. E é sobre ela que nós vamos falar agora. A saga dos 300 soldados espartanos, liderados pelo rei Leônidas, que com esse diminuto exército conseguiram impedir o avanço das enormes, numerosíssimas legiões dos persas. Essa saga, essa história, ela fica nesse terreno um pouco pantanoso, um pouco lamacento entre a história e o mito. Porque, como eu mencionei anteriormente, o primeiro relato dessa batalha, a gente sabe que a batalha aconteceu, mas o primeiro relato da batalha foi feito pelo Heródoto, que era um filósofo grego, conhecido como pai da história, e que pesou um pouco nas tintas, romantizou bastante, né? Porque hoje a gente sabe que não era exatamente só aqueles trezentinhos que estavam ali para impedir o avanço dos persas, que o relato dizia que eram milhões de soldados persas. Não eram nem só 300 do lado dos gregos, dos espartanos, e também não eram esses milhões todos do lado da Pérsia. Era em torno de 500 mil soldados persas contra cerca de 7 mil representantes da Grécia, porque não tinham só os espartanos, mas haviam também soldados de Atenas e de outras legiões, de outros povos que viviam ali pela região. Mas o que entrou para a história foi a brava, heróica resistência desses 300 homens que se sacrificaram para que as cidades-estados da Grécia, as outras cidades-estados, principalmente Atenas, pudessem reagir à invasão persa. Embora a principal influência do Frank Miller para a criação deste quadrinho
seja na verdade o filme Os 300 de Esparta, de 1962, um filme meio questionável, de qualidade um pouco duvidosa, mas que influenciou o nosso artista para criar a sua própria versão quadrinística desta obra. Quando os persas retornam a ameaçar a Grécia, o rei Leônidas começa a juntar os seus exércitos, só que para poder marchar para a guerra, ele precisa da aprovação de um conselho de anciões que regia a sociedade espartana naquela época, que eram os éforos. Então, Leônidas sobe até a montanha para pedir a autorização dos éforos para que ele possa levar os exércitos espartanos até a guerra. No entanto, eles estavam na época da Carneia, que era um período de festividades religiosas em toda a Grécia, e qualquer cidadão grego, principalmente espartano, era proibido de declarar ou realizar qualquer ato de guerra durante a Carneia. E não é então que Leônidas é obrigado a pegar a sua própria guarda pessoal, os seus 300 homens de confiança, para marcharem audaciosamente até o desfiladeiro das Termópilas, os Portões de Fogo, onde havia uma conjunção geológica ali, uma formação geológica, onde uma espécie de gargalo, onde os exércitos persas ficariam presos e eles lutariam contra esses exércitos e ganhariam esse tempo para que as cidades-estados gregas pudessem se regrupar e se organizar a fim de oferecer uma resistência à altura dos persas. Isso ao custo das vidas desses bravos e heróicos soldados espartanos. A concepção artística de 300 de Esparta é um espetáculo à parte e captura um momento de Frank Miller em que ele se torna muito mais um cartunista do que um quadrinista. A obra do Frank Miller sempre foi marcada muito mais por um certo expressionismo em detrimento do realismo. Os trabalhos dele sempre foram muito mais viscerais, sempre naquele objetivo de passar um sentimento, passar uma espécie de potência artística através do seu desenho do que necessariamente uma informação precisa. Então aqui, na retratação do episódio dos 300, a gente tem muito mais o sentimento da batalha, o sentimento do dever daqueles soldados, o sentimento da guerra iminente que se aproxima, trazendo a morte, do que necessariamente precisão histórica. A concepção dele é de um gibi em formato widescreen. Só que, infelizmente, na primeira versão da minissérie, que a Dark Horse lançou no final dos anos 90, eles não puderam lançar o quadrinho desta forma, em widescreen. Então, eu tinha a primeira versão, porque ela foi lançada pela editora Abril no ano de 1999 no Brasil. Eram 5 edições em que todas as páginas eram páginas duplas. Muito tempo depois, só com o advento lá do filme do Zack Snyder, é que foi lançada, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil depois, essa lindíssima versão no formato original, concebido pelo seu criador, em widescreen. Isso aqui, pessoal, eu costumo dizer que se trata do auge criativo, do auge artístico de Frank Miller, ali no limiar dos anos 90 para o século 21, na virada do milênio, porque depois todos os trabalhos que Frank Miller viria a desenvolver seriam polêmicos, para não dizer problemáticos, fora o posicionamento político do Frank Miller, que causa muita discussão, principalmente do pós-11 de setembro. Mas esse não é o assunto aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o impacto visual e narrativo, a excelência gráfica desse grande artista no seu auge, nessa arte incrivelmente impressionante e que só ganha brilho maior com as cores da Lee Varley, que é a ex-esposa do Frank Miller e que é responsável pela colorização dos seus principais trabalhos. Tanto que aqui a gente tem o nome dos dois artistas em igual destaque. Então, Lee Varley é um fator de grande sucesso
para o êxito artístico de 300 de Esparta. Um quadrinho que você pode amar, você pode odiar, você pode problematizar, mas você não pode ficar indiferente porque além de histórico, ele é mítico. E esta era a indicação que eu tinha para vocês essa semana. Se você gostou desse vídeo, já leu ou quer ler esse quadrinho, não deixe de comentar aqui embaixo e também de compartilhá-lo nas tuas redes sociais. Eu vou deixar aqui na tela final links para outros vídeos que possam te interessar para que você fique aqui pelo canal e conheça um pouco mais desse nosso trabalho que é feito com muito amor pelos quadrinhos. Então é isso, pessoal. Eu me despeço. Nos vemos na semana que vem com uma próxima indicação de um novo gibi. Foi muito bom ter você por aqui. Eu sou o Christian Cardoso e você esteve no Ruivo HQ. Tchau, tchau.